Olá, amigo vestibulando, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de física hoje, especificamente sobre campo elétrico. A parte do campo produzido, gerado por uma carga pontiforme. Ah, eu não sei o que é pontiforme. Forme é o formato, punti é ponto. Então é uma carga pequenininha, uma carga pontual. A gente sabe que o campo é a deformação produzida no espaço pela existência de uma carga. Como, por exemplo, a gravidade é a deformação produzida pela existência de uma massa. Para provar para você que existe gravidade, eu solto a caneta e ela cai. Mas é óbvio que a gravidade não existe por causa desta caneta. Se não houver a caneta aqui na sala, ainda assim existe uma gravidade. O que nos leva à conclusão de que quem produz a gravidade é um outro objeto, no nosso caso é a Terra. Quem produz o campo elétrico, então, não é a carga de prova, não é aquela carga que eu abandono para verificar a existência do campo. Deve haver uma outra carga que produz o campo elétrico, uma carga geradora desse campo. Como é que a gente calcula, como é que a gente chega no resultado desse campo? Vamos comparar a expressão do campo para a carga de prova, passando a carga aqui do lado do campo. A gente sabe que a força é o módulo da carga de prova vezes Z. E recordando a lei de Coulomb, força K quesão Qzinho sobre D quadrado. Uma vez que essas duas expressões nos dão o valor da força elétrica, eu posso igualar as duas. Então, Qzinho vezes Z, K quesão Qzinho sobre D quadrado. O Qzinho do lado de cá com o Qzinho do lado de cá, eu posso cortar, posso matar. Isso evidencia para a gente que um campo não depende do objeto de prova. Novamente, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, independente de ser a caneta azul, a preta, a verde, não depende do corpo de prova. Então, o campo gerado por uma carga vai ser K vezes módulo de Qzão pela distância entre o ponto estudado e a carga elevado ao quadrado. Campo é uma grandeza vetorial, então eu preciso desenhar o vetor. Quando a carga é positiva e eu quero desenhar o campo elétrico num ponto P, a primeira coisa que a gente faz, junta o ponto até a carga através de uma reta, já que o campo elétrico tem que ser na direção dessa reta. Então vamos unir aqui, ó, entre o ponto e a carga. Se a carga é positiva, o meu campo elétrico é chamado de campo de afastamento. Ele vai apontar para fora da carga. Esse é o campo E, criado pela carga positiva. Aqui a gente vai ter um exemplo de um campo criado por uma carga negativa. Juntando, então, entre a carga e o ponto, uma reta. Tá? Não parece muito uma reta, mas é quase. Nós vamos ter o campo apontando, quando a carga é negativa, para a carga. A gente chama de campo de aproximação. Então, são duas partes que nos interessam. O módulo do campo, a intensidade, e o desenho do vetor, se o campo é de afastamento ou de aproximação. Vamos pegar um exemplo clássico para a gente discutir. Vamos supor que eu tenha uma carga aqui, situada a uma distância D, de um ponto qualquer. Então, a carga geradora vai ser Qzão, e a gente vai ter um ponto situado a uma distância D dessa carga. Nessa condição, qual seria o valor do campo elétrico? Nosso campo E seria K vezes Q sobre a distância ao quadrado. Vamos deixar essa expressão guardada. Geralmente as perguntas vão trabalhar da seguinte maneira. O que acontece com o valor do campo se nós, por exemplo, triplicarmos a carga e dobrarmos a distância? Para a gente poder resolver esse tipo de problema, vamos colocar uma segunda situação. E nessa segunda situação eu vou triplicar a carga, será 3Q, e vou dobrar a distância, será 2D. O meu novo campo, vou chamar de E', vai ser K vezes a carga, 3Q, sobre 2D, atenção, ao quadrado, todo o 2D ao quadrado, minha nova distância. 2D ao quadrado vai dar 4D quadrado. Eu vou separar a parte literal da parte numérica. E' será igual a 3 sobre 4 vezes K, Q quadrado, perdão, K vezes Q, sobre D ao quadrado. Olha lá, KQ sobre D quadrado era a minha situação inicial. Então, o meu novo campo será 3/4
do campo que eu tinha anteriormente. Esse é um dos problemas que podem aparecer sobre campo elétrico quando a gente muda uma variável. Vale a pena pensar em resolver dessa maneira. Bons estudos e até mais!